Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui nessa cerimônia especial e solene de entrega do Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, da SBF. Esse prêmio é uma iniciativa da nossa comissão diária de Física da Matéria Condensada e Materiais. Eu sou Rodrigo Capaz, coordenador atual da comissão diária. E nós instituímos esse prêmio em 2018. O primeiro ganhador do prêmio foi no ano passado, o professor Sérgio Mascarenhas, da USP de São Carlos, com o objetivo de prestar uma homenagem, né, a pesquisadores, cientistas brasileiros que atuam na área de física da matéria condensada e materiais, e que tenham dado uma contribuição ao longo de sua carreira para a pesquisa e para a formação de recursos humanos na área de física da matéria condensada e materiais. Tá? Então, como eu falei no ano passado, o ganhador do prêmio foi o professor Sérgio Mascarenhas. A gente entregou esse prêmio lá em Aracaju e, infelizmente, a gente não está aqui, não estamos em Bonito, né? Essa a nossa ideia é sempre entregar esse prêmio por ocasião do encontro de outono da Sociedade Brasileira de Física. E era o nosso desejo fazer essa entrega, claro, presencialmente, né? Mas vamos fazer aqui de forma remota, e porque não podemos certamente deixar passar essa oportunidade de homenagear o ganhador do prêmio desse ano, que é o professor Sérgio Machado Rezende. Antes de falar um pouco mais do professor Sérgio Rezende, eu queria só chamar a atenção que as inscrições para o prêmio do ano que vem estão abertas até 14 de dezembro, tá? 14 de dezembro, daqui enfim, 2 semanas mais ou menos, tá bom? Bom, então, é uma honra, é uma grande satisfação anunciar o ganhador do prêmio Joaquim da Costa Ribeiro de 2020, o professor Sérgio Machado Rezende, professor emérito do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Sérgio, como eu falei, a gente gostaria de estar junto, dar um abraço em você, parabenizar você por essa conquista na sua carreira, né, e entregar uma placa para você. A SBF vai fazer uma placa e a gente vai entregar para você na próxima oportunidade que for possível, assim que as condições permitirem, né? E nessa placa tem a citação do prêmio pela excelência dos seus trabalhos científicos, reconhecidos internacionalmente na área de magnetismo, por sua contribuição ao desenvolvimento da ciência brasileira e por seu papel pioneiro na física da matéria condensada. Tá? E eu queria convidar agora, então, a professora Belita Coiler, do Instituto de Física da UFRJ, para fazer a sua apresentação, a apresentação da sua palestra. Tá bom, Belita? Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Eu vou falar aqui, não vou falar sobre as contribuições científicas do Sérgio, que são melhor conhecidas da comunidade, e a gente vai ter a oportunidade de ter um seminário com ele daqui a pouquinho, eu vou ser rápida. Eu vou falar sobre a contribuição do Sérgio para a física da matéria condensada no Brasil, já que é um prêmio de matéria condensada. Essa foto que vocês estão vendo aqui, que o Rodrigo botou, é de um encontro que houve de física da matéria, do estado sólido, no ano de 1977. Esse pode-se dizer que é o início da maioridade da física da matéria condensada no Brasil. Voltando um pouco no tempo, o Sérgio fez o seu doutorado no MIT e chegou no Brasil de volta em 1967, portanto, 10 anos antes desse evento. E ele encontrou uma distribuição de... Benita, só uma correção. Essa foto é de 1969, 69. Então, só 2 anos depois que você chegou? 2 anos. Um pouquinho menos de Quê? Um pouquinho menos de 2 anos. Então, foi rápido, mais rápido do que eu pensava. Porque quando ele após seu doutorado concluído no MIT em 67, ele retorna ao Brasil, onde encontra uma distribuição limitada de áreas de interesse na pesquisa de física e uma distribuição geográfica de pesquisadores igualmente limitada. Então, eram poucas áreas em poucos lugares do Brasil. A comunidade científica era predominantemente envolvida em partículas elementares e física nuclear.
liderada por nomes como César Lattes, José Leite Lopes e José Jaime Tiomno, no Rio de Janeiro, Mário Schemberg e José Goldenberg, em São Paulo. Atividades de pesquisa se concentravam essencialmente entre Rio e São Paulo. Sérgio vai me corrigindo se está errado. A reputação científica de Sérgio e suas qualidades pessoais agregaram os pesquisadores atuando em física da matéria condensada de tal maneira que, em 2 anos, realizou-se o encontro assim chamado na época de física do estado sólido, onde o Sérgio está aqui liderando, eu imagino, esse grupo. E, então, dessa forma, a gente pode considerar que essa foto representa o momento da maioridade da física da matéria condensada, que passou a ser respeitada como uma área de pesquisa relevante. E foi reconhecido pelas áreas mais maduras estabelecidas. Ele foi também pioneiro em descentralizar a pesquisa de qualidade em física, atingindo todo o país. Um exemplo vívido é o Departamento de Física de Pernambuco, Recife, entre os melhores do país. Para isso, ele contou com o incentivo de outro físico da área, Sérgio Mascarenhas, que foi agraciado com o mesmo prêmio no último ano e que foi aluno de Joaquim Costa Ribeiro. Então, é uma dinastia que está aqui representada pelo Sérgio. Sérgio iniciou sua formação como engenheiro elétrico em ciência dos materiais e se preocupa com a qualidade de formação dos engenheiros no Brasil. Ele escreveu um livro-texto que dá algum conhecimento elementar de mecânica quântica para os alunos de engenharia, o suficiente para entender o funcionamento de dispositivos eletrônicos atualmente em uso. Ele escreveu recentemente um outro livro durante a pandemia sobre spintrônica. Spintrônica, o livro? Bom, suas publicações científicas, predominantemente na área de magnetismo, são impactantes e reconhecidas internacionalmente. Sérgio sempre esteve envolvido e atento a formulações e implementações de programas de política científica. Sua competência científica e política levaram-no em 2005 ao cargo de Ministro de Estado de Ciência e Tecnologia por 5 anos. Queria parabenizar, agradecer ao Sérgio por ter introduzido essa área que floresceu da maneira como a gente vê anualmente esse encontro, como é que ele atrai pessoas, atuantes e estudantes. Então, parabéns, obrigada, Sérgio, pelo seu apoio à ciência brasileira e, em particular, à física da matéria condensada. Obrigado, Belita. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Eu gostaria que, antes de passar a palavra para o Sérgio, todos abrissem o microfone e dessem uma salva de palmas para o Sérgio, em homenagem aí a esse muito merecido que recebeu esse ano. Tá? Sérgio, você pode compartilhar a sua tela. Só um instante. Anderson está aqui. O Anderson também foi um grande apoiador dessa premiação. Estou aqui, sim, Belita, acompanhando vocês. Parabéns. Deu certo. Agora é a fala do Sérgio, né? Vamos ouvi-lo. Não, só estava fazendo um parênteses. Pode me dizer se o slide está aparecendo aí? Tá. Eu só estou vendo o meu slide, não estou vendo ninguém. A gente está vendo você. Está tudo certinho, está aparecendo bem. Então tá bom. Olha, eu não estou muito certo de que eu preparei a apresentação mais adequada para o momento, né? Porque talvez devesse ser uma apresentação mais geral, mas como a razão de eu ter sido escolhido foi a contribuição científica, eu resolvi, então, falar sobre a minha contribuição científica nos 50 anos em que eu estou trabalhando com esse assunto, onda de estudo. Mas eu quero, antes, agradecer ao Rodrigo Capaz por estar capitaneando essa comissão de matéria condensada da SBF, esse prêmio, e agradecer a Belita pela apresentação e por ter me proposto, indicado meu nome para receber esse prêmio, que eu recebo com muita honra, muita satisfação.
eu acho que eu nunca cheguei a ver a relação das pessoas que propuseram o nome. Eu não lembro de ter visto. Então, não sabia, por exemplo, que Anderson, meu colega e amigo, nós somos muito amigos, estava na relação. Eu agradeço, então, a Belita, que foi a pessoa que encabeçou esse movimento, agradeço a Anderson, todos os colegas. Como eu falei, vou fazer, então, uma apresentação científica, mas não posso deixar de começar fazendo um tributo. Eu preparei a apresentação em inglês, porque, eventualmente, eu faria também a fala em inglês, mas como nós não temos estrangeiros aqui, é melhor mesmo falar em português. Primeiro, eu quero fazer um tributo a essas hoje já mais de 170 mil vítimas dessa doença, que é resultado de muitos fatores, entre eles o fato do governo brasileiro não acreditar na ciência. Acabamos de ouvir a palestra do Paulo Artacho. O governo brasileiro não acredita na ciência em nenhuma das áreas. Bom, mas eu também quero fazer um tributo a Joaquim Costa Ribeiro, que foi o primeiro físico brasileiro a trabalhar com materiais. Ele foi influenciado por Bernhard Gross, um austríaco que veio para o Brasil em 1920 e poucos, e na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, Joaquim da Costa Ribeiro estudou materiais e descobriu o efeito termodielétrico, que é conhecido como efeito Costa Ribeiro. Veja que ele faleceu muito cedo, com 54 anos, e certamente uma das razões está aqui. Ele fumava muito, fumava no laboratório. Hoje seria impensável ter alguém no laboratório com um cachimbo. E eu fui colega e amigo do filho mais velho dele, Sérgio Costa Ribeiro, na PUC. Quando eu voltei do doutorado, eu fui ser professor de física no departamento de física da PUC, e Sérgio Costa Ribeiro, filho dele, lembra ele muito, era um fumante inveterado também, e o fato é que morreu também muito cedo. Sérgio Costa Ribeiro faleceu já faz uns 20 anos. Aqui, então, o sumário dessa palestra científica, tem muitos slides e eu vou correr. Na verdade, vocês, quem não trabalha na área, eventualmente vai perceber um detalhe de alguns dos tópicos. Então, aqui os tópicos. Vou terminar nesse tópico aqui, que é um tópico bem novo, bem moderno. Os materiais magnéticos são materiais que têm momento magnético permanente, magnetização espontânea, e aqui está a curva de magnetização de um material em função da temperatura. E a forma dessa curva foi explicada no começo do século XX por Pierre Weiss, fazendo uma certa suposição, e aí, então, apareceu um físico brilhante que questionou o comportamento da magnetização em temperaturas muito baixas. Esse físico chama-se Felix Bloch, que ganhou o prêmio Nobel no começo dos anos 40. Bloch diz o seguinte: os autoestados de um sistema de spin que interage fortemente não são estados localizados, como Pierre Weiss tinha considerado. Eles são estados coletivos. E Bloch fez, então, um modelo simples e mostrou que os estados excitados são estados coletivos, que ele chamou de onda de spin. Esse nome, onda de spin, foi dado por ele. E durante mais de 30 anos, isso aqui era uma especulação teórica. Não havia nenhuma evidência clara da existência de onda de spin. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, então, que as ondas de spin existem e são muito importantes. E aí eu lembro o seguinte: na década de 1970, eu já estava aqui em Recife, nós tivemos a visita de um americano, que era da área de química. Ele, na verdade, visitava, ele tinha sido trazido por Ricardo Ferreira para fazer uma visita, e um dia, conversando comigo, ele veio perguntar
se onda de spin existia mesmo, ou se era uma especulação teórica. Isso foi nos anos 70. Ou seja, passaram vários anos, mas desde os anos 50 e 60, sabemos que essas são excitações. Como é que a gente estuda uma onda de spin? O tratamento semiclássico começa da equação Landau-Levy-Schmidt. Nós usamos a interação de exchange, interação de intercâmbio entre os spins, colocamos a magnetização com suas componentes transversais na equação de Landau-Levy-Schmidt, obtemos essa equação, e veja que a equação de uma onda de spin ela tem a mesma forma da equação de Schrödinger para um elétron. Está aqui, ó, a energia cinética do elétron, a energia potencial do elétron e H cortado dm/dt. Uma onda de spin pode ser descrita por um pacote de onda que tem uma equação igualzinha à equação de Schrödinger. E ela tem uma energia que varia com o quadrado vetor de onda, também característico de elétrons. Essa é a forma de energia, e esse tratamento semiclássico, então, já serve para dar uma boa ideia do que são essas ondas. Tem aqui, então, uma visão delas. Elas são constituídas de spins que estão precessionando em torno da direção de equilíbrio, em geral, o campo magnético, com uma defasagem ao longo da direção de propagação. E tem aqui uma animação mostrando, então, num certo ângulo, essas ondas de spin. Está aqui a relação de dispersão. A relação de dispersão, então, é quadrática, como eu disse, como dos elétrons. Só que em K igual a zero, a frequência varia com o campo magnético aplicado. Como está aqui. Para K igual a zero, a frequência é γH. Então, para campos magnéticos do tipo que nós temos em laboratórios, essa frequência cai na faixa de microondas. Bem, as ondas de spin são quantizadas e o quantum de onda de spin é o magnum. O magnum de K igual a zero é a precessão uniforme, que nós chamamos de ressonância ferromagnética. Se nós aplicamos um campo de microondas perpendicular ao campo estático, ele faz a magnetização precessionar. Nós podemos resolver a equação de Landau-Levy-Schmidt com essas componentes, e nós temos, então, para a componente imaginária da suscetibilidade, nós temos o comportamento típico de ressonância. Ou seja, quando o campo aplicado é tal que a frequência é igual à frequência de ressonância, nós temos um pico na absorção. Bom, bem, o que é considerado hoje, não era assim não, mas hoje é considerado a primeira observação de onda de spin foi a primeira observação do modo K igual a zero, ressonância ferromagnética, feita por Griffith em 1946. Portanto, 14 anos depois da previsão de Bloch. Mas durante muitos anos, isso aqui não era considerado onda de spin. As ondas de spin, na verdade, só foram consideradas reais quando começou-se a fazer experimentos com propagação de onda de spin. Mas, de qualquer maneira, está aqui um esquema muito simples para excitar uma onda de spin, de várias maneiras. Nós precisamos de um gerador de microondas, um circulador que joga a radiação para uma cavidade de microondas ou uma linha de microondas, e temos, então, um detetor para detectar a reflexão. Se nós colocamos aqui um filme de um material ferromagnético muito conhecido, chamado permalloy, como nós estamos modulando o campo, o campo aplicado, em vez de nós medirmos uma curva como aquela lorentziana, nós medimos a derivada da lorentziana, está aqui a ressonância ferromagnética do permalloy. Também se estuda magnons com espalhamento inelástico de luz, vou falar sobre ele mais tarde, e também se estuda magnons com espalhamento inelástico de nêutrons. E com espalhamento de nêutrons nós conseguimos varrer toda a zona de Brillouin
tem aqui uma medida recente feita no material que eu vou falar daqui a pouco, que é um material muito importante para estudar mágnetos. E esse material é conhecido pela sigla dele, IEG. É uma granada de ferro e ítrio. Esse material tem uma célula unitária complicada, que tem... a célula unitária tem 40 spins. A célula primitiva tem 20. Mas, mesmo assim, esse material tem perdas magnéticas muito pequenas. Aqui é a ressonância ferromagnética do IEG, e essa escala daqui é 10 vezes menor do que a que eu mostrei no slide anterior, mostrando que as perdas magnéticas são muito pequenas. Por conta disso, esse material foi usado, tem sido usado há 50 anos. São 50 anos que eu vou falar para vocês. De 60 a 70 para estudar propagação de onda de spin, de 80 a 90 para estudar caos e onda de spin, nos anos 2000 para estudar condensação de Bose-Einstein de Magnus, e nos últimos anos para estudar spintrônica de isolantes. Primeira observação da propagação de onda de spin foi feita com o material na forma de um disco. O disco colocado numa cavidade como essa, o campo interno no disco, o campo estático aplicado no disco, o campo estático está aplicado perpendicularmente ao disco. Então, internamente, o campo varia desta forma. Então, quando se joga um pulso de micro-ondas, o pulso de micro-ondas excita uma onda de spin onde o magno tem K igual a zero, essa onda de spin propaga e vai para o outro lado, emite um eco, e aí, então, a observação era essa daqui. Esse é o pulso de lançamento, e aqui estão vários ecos. E tem vários ecos porque o pulso fica indo e voltando. Na verdade, ele faz isso radialmente, porque nós temos um disco. Esse trabalho foi publicado no Physical Review Letters, volume 8, em 1962, por Eschbach, que fez muitos trabalhos importantes nessa área de magnônica. Isso foi em 1962. Eu comecei o doutorado em 1965. O meu orientador era um teórico, mas ele não tinha nenhum estudante teórico, ele só tinha estudante experimental, porque ele tinha ideias teóricas e ele botava os estudantes e os pós-doutores para resolver os problemas as propostas que ele tinha. Então, 3 anos depois da observação da onda de spin, eu me vi colocado ao problema que ele me colocou, que é exatamente de ver o que acontece com um pacote de onda de spin quando ele propaga ao longo de uma direção em que o campo magnético varia no tempo. Para aplicar o campo magnético, usamos um magneto. Para variar o campo magnético, usamos uma bobina em torno de um cilindro. Em vez de usar um disco, a gente usei um cilindro, que era muito mais conveniente para excitar uma onda de spin. Então, o pulso de micro-ondas está aqui. Isso aqui é um eco de onda de spin. A onda de spin é excitada aqui e a gente detecta ela. E esse degrau aqui é a corrente aplicada na bobina, nessa bobininha aqui. Ou seja, a partir daqui, o campo magnético varia e ele varia no tempo. Então, olha o que acontece se nós variarmos o campo aplicado para mudar o atraso da onda de spin. Esse é o eco de onda de spin, cujo atraso é controlado pelo campo. Aqui é a onda de spin, com um determinado vetor de onda, aqui é a bobina. Se agora nós, em vez de mudar o atraso, se eu mudo o atraso da corrente pulsada e trago ela para aqui, o pulso de onda de spin desaparece. Ele desaparece porque o receptor aqui é um receptor sintonizado, só deixa passar uma frequência, 1,2 GHz, numa bandinha. Então, o pulso não aparece aqui. A razão disso é que o pulso no campo magnético leva a onda de spin para essa posição aqui, e a frequência dela passa de 1,2 para 1,8 GHz.
é preciso, então, mudar a sintonia do receptor para poder ver a onda de spin, e aí a gente não vê o pulso de lançamento, porque ele está na frequência de 1,2. Essa foi a minha primeira experiência, publicada em 1967, portanto, já tem mais de 50 anos. Depois dessa, eu fiz muitas outras, entre elas excitando uma onda de spin, detetando uma onda elástica produzida pelo pulso de onda de spin. Publiquei um paper teórico, que era o forte do meu orientador, e que eu, naturalmente, com isso, aprendi um pouco a fazer teoria, e um paper experimental. Bem, aí eu terminei o doutorado, fui para a PUC do Rio, como disse, e lá não tinha laboratório. Lá tinha um espectrômetro de EPR. Por isso é que me chamaram para ir para lá, porque tinha um EPR, eu trabalhava com magnetismo. Mas o espectrômetro era uma caixa preta, e não dá para fazer exatamente o que eu queria, até que fiz alguma coisa, mas eu resolvi, então, me aproximar de Nissim Zaguri para trabalhar em teoria. A gente não tem experiência, tem que trabalhar com teoria. Então, se nós temos aqui o hamiltoniano de spin de um sistema magnético com interação Zeeman, exchange, interação dipolar, fazemos umas transformações de Rosten-Primakov para transformar os operadores de spin em operadores de criação e destruição de mágnetos. E aí temos aqui o hamiltoniano de mágnetos livres. A relação de dispersão é um pouquinho mais complicado que eu mostrei, porque tem a interação dipolar. O estado de um mágneto é o estado obtido pela aplicação do operador de criação ao vácuo. 2 mágnetos, N mágnetos, e esses estados são autoestados do operador número de mágnetos, também são autoestados do hamiltoniano. E aí, então, eu percebi que aqueles estados não podiam corresponder ao tratamento semiclássico, porque se nós fazemos o valor esperado da magnetização MX num estado que tem número de mágneto definido, como é esse estado aqui, o resultado é 0. E essa ideia eu tive lendo um livro que fazia um erro de conta aqui e mostrava que isso aqui dava diferente de 0. Eu falei, isso não pode estar errado, tem um erro de conta. E foi aí que eu me aproximei de Nissim, e nessa altura, então, já havia um paper do Glauber, de 1963, que propunha estados coerentes de fótons. Glauber ganhou o prêmio Nobel de ótica, de física, 20 anos depois, e a principal contribuição dele foi exatamente o estado coerente de fótons. E aí, então, nós formulamos os estados coerentes de mágnetos, a semelhança do estado de fótons, e aí, um estado como esse tem uma magnetização diferente de 0, e já em 1969, eu publicava com Nissim Zaguri esse paper que ficou desconhecido na literatura, completamente, por várias razões. Só nos últimos anos ele passou a ser citado. Hoje ele até contribui para o meu índice H, mas é dos últimos 3 anos. Até 3 anos atrás não tinha. Qual é a razão? Um pouco mais, a gente pode calcular um operador de densidade de matriz para o estado coerente, e ele é representado por uma distribuição de Poisson, enquanto mágnetos térmicos são representados por uma distribuição gaussiana, estados coerentes são representados por uma distribuição de Poisson que está mostrada aqui. Essa é a distribuição gaussiana, essa é a distribuição de Poisson. E a observação disto aqui foi feita a primeira vez há 3 anos, em 2017. Somente em 2017, que usando uma montagem sofisticada em temperatura de milikelvin, um grupo de pesquisadores que está aqui viram que mágnetos térmicos têm uma distribuição gaussiana e mágnetos coerentes com 1 mágnito, 2 mágnetos, 3 mágnetos têm uma distribuição de Poisson.
A razão do fato dos estados corendi-magnos ficarem escondidos é porque, quando você trabalha em frequência de micro-ondas, sempre você trabalha com um grande número de mágnos. Então, é preciso fazer uma experiência sofisticada para verificar para trabalhar com poucos mágnos. E só, como eu falei, então, recentemente é que isso foi verificado. Mas a minha interação com o Nissim foi muito produtiva. Nós fizemos uma teoria para as ondas de spin em campo magnético dependente no tempo, que tinha sido a minha tese, e que eu tinha feito tratamento clássico. Nós fizemos uma teoria quântica, e então publicamos alguns trabalhos. Foi uma época muito interessante, aprendi muito com o Nissim, e o fato de eu fazer teoria quando não tinha experimentos, e isso veio do meu orientador, mas também da interação com o Nissim, foi muito importante na minha vida. Em 1972, eu aceitei o convite de alguns pernambucanos, vou falar dele depois, para vir para Pernambuco, e do primeiro ano nós não tínhamos laboratório, então nós tínhamos que fazer teoria. Então, o nosso primeiro paper foi um paper teórico, aqui com Cid Araújo, sobre o qual vou falar depois, Edmundo Soares, que tinha vindo conosco do Rio, e nós fizemos, então, um cálculo interessante, até que chegaram os equipamentos. Foi uma festa a chegada dos primeiros equipamentos. A única foto que nós temos é essa, ela é toda manchada porque ela pegou cheia. Eu morava numa casa, numa época que o rio Capibaribe enchia e chegava nas casas. E essa fotografia, a única que eu tinha, pegou um respingo de água. Estão aqui, então, meus colegas, Maurício, Cid, Fittipaldi, Marco, Edmundo, o diretor do centro, Machadinho. E aí nós já podíamos fazer experimentos. E a primeira experiência foi uma ideia nossa. Ora, spins precessionando emitem radiação eletromagnética, porque é o momento magnético precessionando. Podemos calcular a radiação, a potência irradiada, a energia magnética. Se nós dividimos a potência pela energia, nós temos a taxa de relaxação. E se essa taxa de relaxação for considerável, ela pode ser medida. E aí, a ideia para fazer essa medida não foi nossa, foi do grupo do Jacarino, dos Estados Unidos. E a ideia foi, então, pegar uma esferinha de Higgs, jogar micro-ondas por uma antena, detectar aqui uma outra antena. E se nós temos uma esferinha pequena, com um volume pequeno, o efeito é muito pequeno, porque a largura de linha vai com o volume, vai com o diâmetro ao cubo. Mas se nós usamos uma esferinha com 3 milímetros, essa largura aqui é devida à radiação. E aí o nosso primeiro paper experimental, feita com a participação de Jacarino, Edmundo, que trabalhava comigo, ele foi publicado no Proceedings da American Physics Society e também ficou escondido na literatura. Ondas de spin também existem em materiais antiferromagnéticos. Aqui um material antiferromagnético clássico, fluoreto de manganês, em que nós temos uma subrede com spin para cima, outra subrede com spin para baixo. E, nesse caso, as ondas de spin têm 2 modos de excitação. Em uma delas, os spin precessionam no sentido horário e na outra no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. Tem uma relação de dispersão e, sem campo aplicado, os 2 modos têm a mesma energia. E quando nós aplicamos um campo magnético, a frequência de um modo sobe, a do outro modo desce. Seja aqui para cá igual a 0, a frequência de um modo sobe, a do outro desce. Quando a do outro chega em 0, ele se torna um soft mode, aí nós temos uma transição de fase
e o sistema muda para a fase muda. A orientação magnética passa para a fase que a gente chama spin flop. Os spins, em vez de ficarem assim, eles ficam assim. E aí, então, fizemos medidas em Santa Bárbara. Eu fui passar um ano sabático em Santa Bárbara. E aí, fizemos medida com frequência de micro-ondas, baixas temperaturas, para explorar o que acontece aqui. E o ponto em que a frequência vai para zero, o campo em que a frequência vai para zero é o campo de transição spin-flop. E variando a temperatura, nós medimos, então, o campo de spin-flop em função da temperatura, que é essa medida aqui. Havia uma medida anterior feita por duas técnicas diferentes que não batiam com a teoria. E a nossa medida deu em cima com a teoria, e nós, então, publicamos um paper experimental e teórico em 1977. Nessa altura, eu comecei a interagir com Bob White, que Benita conhece, outros também conhecem. Acho que Antônio Azevedo está aqui, também conhece bem, e fiz teoria com ele. E a teoria, nós começamos a fazer cálculo de taxa de relaxação em sistemas antiferromagnéticos, e o objetivo era, então, explicar resultados experimentais feitos por outras pessoas. Quando a gente não tem experimentos feitos no nosso laboratório, se tem experimentos feitos por outras pessoas, a gente pode fazer teoria e podemos fazer. Mas não podia deixar de citar alguns trabalhos que fizemos com sistemas um pouquinho mais complicados, antiferromagnético com impurezas. Esse trabalho foi feito com meu colega Ivan Fittipaldi, um dos que me convenceu a vir para Recife, e comecei a trabalhar com impurezas e tive a satisfação de interagir com Benita durante um tempo, aí, mais de um ano. Publicamos, então, esse trabalho de resposta de dinâmica local em 1980. Bem, outra maneira de excitar onda de spin, muito interessante, é aplicando um campo de radiofrequência paralelo ao campo estático. E por que isso é possível? Porque a interação dipolar faz com que, quando a gente faz uma expansão da componente Z da magnetização, ele tem componentes que vão com o quadrado, cosseno do quadrado de ômega t. E cosseno ao quadrado tem frequência 2 ômega. Então, é possível excitar onda de spin com um campo de micro-ondas paralelo ao campo estático, com uma frequência 2 vezes a frequência do spin. Na verdade, esse processo, que é chamado parallel pumping, ele foi proposto pelo meu orientador alguns anos antes de eu conhecê-lo, e ele, o nome dele é Rick Morgenthaler, e ele tinha isso, então, de fazer propostas de experimentos, como eu falei, botar os estudantes para fazer experimentos e tentar mostrar que a proposta dele era viável. Nessa situação, como os fótons de micro-ondas têm K aproximadamente 0, nós temos, na verdade, a geração de um par de mágnons com vetores de ondas opostos, como eu estou mostrando aqui, e se nós fixamos o campo estático aplicado e aumentamos a potência de micro-ondas, a partir do instante em que o magno é excitado, há uma perturbação no sistema, e nós podemos, então, medir essa curva de comportamento crítico. Isso aqui é uma transição de fase da situação de quase 0 magnos para um grande número de magnos, e essa curva que chama curva borboleta, ela passou a ser uma característica desse processo. Na década de 80, eu, em Recife, resolvi, com o estudante de doutorado, Flávio Agar, vou falar dele daqui a pouco,
começar a trabalhar com isso aqui, porque havia uma proposta teórica de que se a gente aumentar o campo de micro-ondas acima do valor que excita o mágnum, a gente pode excitar mais mágnum, 2, 3, 4, número infinito de mágnums. E se nós excitarmos dois modos diferentes, eu só estou mostrando aqui um K positivo, mas do outro lado tem um K negativo. Se eu excitar dois modos diferentes, a interação não linear faz com que os modos joguem energia de um modo para outro. Isso aí produz autooscilação. Essa figura é muito ruim, porque isso aqui foi feito em 1995. Nós não tínhamos computadores naquele tempo para fazer medidas experimentais. Então, o que nós tínhamos era um osciloscópio digitalizado, mas a gente tinha que bater uma foto com uma câmera Polaroid. E é assim que foi publicado na revista. Era uma coisa bem rudimentar. Mas com o analisador de espectro, Flávio mediu o espectro de micro-ondas e viu, então, dobramento de períodos e caos característicos de uma rota de Feigenbaum, e nós publicamos esse paper em 1986. Eu falei 94, eu me enganei, aquilo foi em 85. Em 94 já tinha computadores no laboratório, mas em 85 não tinha. Foi a primeira observação de caos em onda de spin com bombeamento paralelo. Fizemos um modelo para onda de spin, são dois modos de onda de spin interagindo não linearmente. O modelo é resolvido numericamente e nós conseguimos, então, reproduzir a rota de Feigenbaum, escolhendo parâmetros aí, dobramento de período até chegar em caos. Até que, já nos anos 90, nós tivemos conhecimento de uma proposta teórica, um dos teóricos é Celso Grebod, propondo o seguinte: se aplicar um campo, uma perturbação periódica com a frequência adequada no sistema caótico, é possível controlar o caos. Isso aqui foi a principal contribuição da tese de doutorado de Antônio Azevedo, uma tese sofisticada, também foram feitas muitas medidas, mas o que isso aqui está mostrando é o seguinte: aplicando uma modulação de baixa frequência, não é tão baixa assim, é possível fazer o sistema passar do estado caótico para um sistema com várias frequências, mas funcionando de forma ordenada, fora do caos. Esse trabalho é de 1991. Passaram os anos, nesses anos trabalhei em muitas coisas, vou mostrar algumas delas depois, mas aí eu estava numa época sem estudar em doutorado, porque eu estava meio afastado do laboratório, estava em Brasília, e eu tomei conhecimento desse experimento, usando o espalhamento de luz. Esse grupo, liderado por Demokhtov, faz um experimento, não vou entrar em detalhes, não dá tempo, no qual eles fazem o seguinte: excitam mágnons por parallel pumping, o mesmo processo que eu falei antes, e fazem isso de maneira pulsada. E eles observam o que acontece com o pulso. E o que acontece é o que está mostrado aqui. Os mágnons excitados numa certa faixa de frequência, eles excitam com uma frequência de aproximadamente 9 GHz. Os mágnons são excitados com metade da frequência. Depois de um certo tempo, os mágnons decaem e eles condensam. Anos depois, eles fizeram um trabalho usando espalhamento de luz brilhante, em que isso aparece de maneira muito bonita. Inicialmente, os mágnons excitados estão aqui. À medida que o tempo passa, os mágnons vão caindo naquela curva de energia, eles condensam no fundo do poço.
O interessante dessa medida é que ela é feita a temperatura ambiente. É a primeira verificação clara experimental de condensação de Bose-Einstein em temperatura ambiente. Aqui a coisa, mas não havia explicação teórica, e o que me chamou a atenção no trabalho deles é que aparecia a expressão coerente, e não tinha nada de estado coerente lá, e eu acabei me envolvendo teoricamente e consegui, então, fazer mais de um trabalho. Esse aqui é um trabalho extenso, em que tem uma teoria detalhada para a condensação de Bose-Einstein, e até hoje eu não vi outra. O meu modelo tem algumas suposições. Eu imaginei que, eventualmente, apareceria um teórico de verdade para fazer uma teoria mais sofisticada. Eu estou meio atrasado, vou ter que ir muito rápida nisso aqui agora. Nós fizemos há pouco tempo experimento onde nós verificamos a conversão de uma onda de spin numa onda elástica. Já sabíamos que fótons podem ter spin. Desde 1931, que Raman mostrou isso, e uma pergunta é se fóton pode ter spin. E aí eu vou ter que pular um pouco aqui, mas usamos um filme de Higgs, porque nós queremos controlar a propagação da onda de spin, e através de 2 ímãs de terras raras, conseguimos fazer um campo variando desta maneira, um campo estático variando, de tal maneira que, quando a gente joga um pulso de micro-ondas, ele excita mágnos num ponto em que cai igual a zero. Está aqui a relação de dispersão, eu nem expliquei direito. A relação de dispersão de mágnon cruza com a relação de dispersão de fóton. O mágnon aqui está longe do cruzamento, mas à medida que ele propaga e o campo magnético diminui, ele se aproxima do cruzamento e ele vira um fóton. Isso, na verdade, era conhecido, mas não tinha uma experiência feita com filme. Os experimentos foram feitos na década de 60 e 70 com bastões. Nós fizemos, então, um experimento de espalhamento de luz por mágnons. Está aqui uma fita de Higgs, os 2 ímãs, gerador de micro-ondas, gerando mágnons, e fazemos, então, a observação do sinal espalhado por espalhamento de luz. Ele é discriminado por um interferômetro Fabry-Perot, e nós podemos, então, medir o sinal Stokes e o sinal anti-Stokes, e fazemos, então, a variação do campo magnético. Ao variar o campo magnético, nesta região, o sinal é de mágnons. E nesta região, o sinal é de fótons. Isso a gente sabe teoricamente, porque se não fosse fóton, a curva seria essa daqui. E medimos, então, a polarização da luz espalhada nessa região, e a polarização é circular. Fazemos a medida da polarização, variando o analisador, o ângulo do analisador nessa região, também é circular, e significa dizer que a polarização dos fótons espalhados é também circular. Para provar que é circular, nós usamos uma placa de quarto de onda para converter a luz espalhada, que era circularmente polarizada, em luz linearmente polarizada, e usamos, então, um polarizador para discriminar, e confirmamos, então, que ela é circularmente polarizada. Então, nós demonstramos que fótons gerados pela conversão de mágnons, eles também têm spin, e esse artigo foi publicado há 2 anos e tem uma boa repercussão por aí. Último capítulo, então, rapidamente, vou ter que falar de maneira muito rápida, sobre Magnum Spintronics. Spintronic é a área da ciência da tecnologia em que o ente do elétron importante é o spin. A spintrônica só se tornou
conhecida a partir do instante que os físicos começaram a trabalhar com multicamadas magnéticas. Aqui tem uma camada magnética, aqui tem outra intercalada por uma camada não magnética. Peter Grimberg, um alemão muito importante, vou falar daqui a pouco, usou espalhamento de luz para estudar os modos de onda de spin em duas camadas de permalloy, separadas por uma camada de paládio ou de cobre, ou de cromo. E, estudando a separação dos dois modos, ele pôde determinar se o acoplamento entre os dois, as duas magnetizações era antiferromagnética ou ferromagnética. E ele mostrou que, dependendo da espessura, ela era ferro ou antiferromagnética. Enquanto isso, em Orsay, nosso colega Mário Babis fez experimentos com uma multicamada com acoplamento antiferromagnético, aplicou um campo magnético grande e viu que a resistência variava muito, e ele chamou isso de magnetorresistência gigante. O Mário estava trabalhando com o Fert, que era o chefe do laboratório, e com a bolsa do CNPq. Pois bem, a GNR passou a ser usada em cabeças de leitura de discos magnéticos rígidos, e foi muito importante para aumentar a capacidade de armazenamento dos discos. Por conta disso, o Fert e o Grimberg ganharam o Prêmio Nobel em 2007. O Fert continua em grande atividade, tem 82 anos hoje, está em muita atividade, trabalhando em spintrônica, mas o Grimberg faleceu há uns 2 anos. Essa área de spintrônica começou com a GNR, e nos primeiros anos, tem aqui uma lista de tópicos de interesses: interação entre filmes, fenômeno de válvula de spin. As novas áreas de spintrônica estão listadas aqui. Nós entramos nessa área no final da década de 90, recebendo amostras preparadas por outros grupos. Fizemos experiência de espalhamento de luz, de FNR. Tem aqui um trabalho que tem a participação do Flávio Aguiar, que eu mencionei, Antônio Azevedo, feita com amostra fabricada por Stuart Parkin, era da IBM. Também trabalhou conosco aqui o Carlos Scherman, que é hoje professor da Federal do Rio Grande do Norte. Mais alguns anos, continuamos trabalhando com espalhamento de luz e com FNR, e fomos pioneiros em fazer medidas e fazer teoria para o amortecimento anômalo causado pela interação de exchange bias. Também fizemos uma experiência pioneira de excitação de mágnons por spin transfer torque. Aplicamos uma corrente aqui, essa corrente entra na multicamada e ela gera, então, onda de spin detetada por espalhamento de luz. Nesse caso, essa amostra eu acho que já foi feita no nosso laboratório. Passaram alguns anos, esse grupo de teóricos previu o efeito de spin pumping. É um efeito pelo qual a magnetização da ressonância ferromagnética produz uma corrente de spin que penetra numa camada adjacente. E eles, então, previram que a precessão de spin produz uma corrente de spin que aumenta o amortecimento magnético. Essa era a previsão deles. Mas aí, Antônio Azevedo, experimental de mão cheia, resolveu fazer uma tricamada, botar 2 contatos e medir a tensão. Esse é o sinal de ressonância ferromagnética. E Antônio, então, com seus estudantes, eu estava acompanhando de longe, mediu a tensão e chegou à conclusão, então, fazendo vários experimentos, de que essa tensão era resultado da corrente de spin pumping prevista
teoricamente. Mas nós não tínhamos a explicação para a conversão da corrente de spin em tensão. Isso foi explicado um ano depois pelo efeito spin-Hall inverso. Outro efeito importante, tem uma carreata de campanha política aqui fora, não sei se está atrapalhando vocês. Mais alguns anos, um grupo de japoneses viu o seguinte: se aplicar uma diferença de temperatura através de uma camadinha de Yale, e tiver em cima uma camadinha de platina, aparece um sinal elétrico na camadinha de platina. Eles chamaram isso do efeito Spin-Seebeck. E apareceu uma teoria do efeito Spin-Seebeck e nós concluímos que ela não estava correta. E fizemos, então, uma teoria inteiramente baseada em onda de spin, com a equação de Boltzmann, a equação de fusão, calculamos a corrente de spin produzida pelo gradiente de temperatura, aí é que entra a equação de Boltzmann, calculamos a corrente de carga produzida pelo efeito spin-Hall inverso, a tensão, e essa tensão explica os experimentos. Esse nosso paper de 2014 é reconhecido hoje como o paper que tem a explicação correta para o efeito Spin-Seebeck. Último tópico, espintrônica antiferromagnética. Os materiais antiferromagnéticos, hoje, aliás, tivemos uma bela apresentação convidada no início da tarde de Matthias Clausen sobre essa área, que é uma área bastante dinâmica. Os materiais antiferromagnéticos não têm magnetização total, né, macroscópica, e, portanto, eles não são afetados por campos magnéticos externos. Mas eles têm uma dinâmica muito rápida e eles têm várias vantagens para fazer espintrônica. Tem aqui 2 papers recentes de revisão sobre essa área, antiferromagnetic spintronics, e nós fizemos, então, recentemente, medidas com material antiferromagnético, medidas em temperatura ambiente e também em baixas temperaturas. Tem aqui uma montagem feita por Fernando Machado, meu colega, com o estudante dele, Pablo, em que eles conseguiram fazer uma medida do efeito Spin-Seebeck em função do campo magnético, variando a temperatura da amostra, e temos aqui o modelo, e temos, então, um modelo explicativo para isso. Esse paper do ano passado, tem aqui um outro paper, junto com o Antônio Azevedo, e um colaborador nosso muito importante, Roberto Rodrigues Soares, que é professor em Santiago, em que nós fizemos um artigo de revisão sobre efeito Spin-Seebeck em ferro e antiferromagnético. Aqui outro artigo de revisão do ano passado sobre Magnus em antiferromagnético. Também foi um artigo tutorial, na verdade, convidado. Então, essa área de Magnus spintrônica está muito ativa, tem artigo de revisão importante, e as pessoas, naturalmente, estão prevendo muitas possibilidades tecnológicas para a Magnus spintrônica. Tem aqui um artigo de revisão da semana passada, muito interessante, que saiu no Journal of Magnetic Materials, cujo editor-chefe é nosso colega Marcelo Nobel. E tem publicado recentemente pelo Springer um livro meu, que é o primeiro livro-texto. Esse aqui é um livro-texto. Ele não é sobre spintrônica, mas ele é sobre magnônica, sobre onda de spin em 50 anos, e vocês vão reconhecer que esses tópicos aqui têm uma forte correlação com os tópicos dessa apresentação que eu acabei de fazer. E estou chegando no final, está na hora dos agradecimentos. Eu tenho que agradecer pelo fato de estar aqui aos meus colegas Ivon Fittipaldi, Cid Araújo, Maurício Coutinho, José Rios Leite, que me convidaram para vir para cá e que tiveram para isso um grande apoio do CNPq, de Sérgio Mascarenhas,
aluno de Joaquim Costa Ribeiro e premiado no ano passado. Isso aqui foi um evento em 2013, quando o Sérgio veio aqui e recebeu o título de professor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço os meus colegas, aqui o Roberto Soares, que eu já falei nele, Fernando Machado, Antônio Azevedo, aqui tem Joaquim Mendes, da Federal de Viçosa, vários estudantes, Eduardo Padrão, nosso professor também, que não estava na fotografia, e agradeço também muitos estudantes e todo o apoio que sempre tivemos no Departamento de Física. E, para terminar, não posso deixar de agradecer minha família. Tem aqui uma foto de 1997, o meu pai e minha mãe, ambos já falecidos, com meus irmãos, e uma foto de 2010, minha mãe ainda vivinha aqui, Adélia, minha mulher, Cláudia, Isabel, Marta, minhas filhas e alguns netos aqui. E, naturalmente, quero agradecer a Belita Coller, a Anderson Gomes e vários colegas que propuseram meu nome para receber esse honroso prêmio da nossa SBF. Agradecer Recife, que me acolheu muito bem, e, naturalmente, agradecer o apoio que sempre tive do CNPq, da FINEP, da CAPES, da FACEP. Muito obrigado a vocês e agradeço a vocês pela paciência de ter assistido uma apresentação tão longa quanto essa, bem detalhada. Obrigado, Sérgio. Nós é que agradecemos mais uma vez e por esse seminário excelente e ficamos aí à disposição e abertos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho uma pergunta, Sérgio, sobre a parte inicial da sua palestra, onde você fala, eu fiquei um pouco surpreso, você falou que demorou um tempo até que as ondas de spin que elas foram previstas pelo Felix Bloch, que elas fossem verificadas experimentalmente, né? Eu ensino lá para os meus alunos que o argumento, assim, uma das coisas que justificaria as ondas de spin é o desvio da magnetização de saturação não ser exponencial, mas ser proporcional à temperatura 3 meios. Aí eu fiquei curioso, isso já era conhecido na época do Felix Bloch? Ele sabia disso ou isso só veio depois? Isso só foi medido 40 anos depois. Veja, Felix Bloch propôs isso em 1932. Em 1955, experimentos de bombeamento não linear mostraram uma coisa muito estranha, que um teórico, Harry Su, explicou como sendo de onda de spin. Mas a primeira demonstração de propagação de onda de spin, foi dos anos 60. E foi nos anos 60 também que se fez uma medida, então, em baixa temperatura e se mostrou que a magnetização varia com 3 meios. 40 anos depois. Então 30 anos depois, 30 anos. A ordem cronológica não é bem aquela ordem do livro-texto, então. Não, a previsão dele era essa. Mas demorou 30 anos para ser verificado experimentalmente. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Sérgio, o que significa exatamente o título do seu livro? Magnetômetro, o que é? Magnonics. O Anderson trabalha em photonics. São os efeitos de fótons. Então, Magnonics é toda essa área que envolve onda de spin, que envolve, mesmo que a quantização seja muito sutil, o quanto de uma onda de spin é o magno. Então, magnônica é um nome mais recente. Mais recente, já tem uns 15 anos. Há mais ou menos 13 anos, mais ou menos, começou-se um workshop internacional chamado Magnonics. Photonics é mais antigo, mas não é tão mais antigo assim, não. Magnonics é isso, toda uma área que envolve isso. E
Eu só mencionei efeitos em amostras macroscópicas. Hoje tem pessoas fazendo experimentos em amostras nanoscópicas com efeitos muito sutis. Então, tem muita coisa sendo feita em magnônica, muita. Mas não tem a ver com spin? Hein? Não tem a ver com spin? Não, é onda de spin. Tudo é spin, né? É tudo onda de spin. Mas tem marketing melhor. Ué, fotônica é o nome. Também é marketing. Não tem razão, tem só razão de ser. Ou seja, efeitos que só envolvem fótons. A magnônica, os efeitos de magnônica, eles são detectados por outros processos, mas são efeitos em que a gente tem conversão. Você consegue fazer um magno desviar o caminho. Você consegue fazer hoje estruturas em que o magno propaga e desvia o caminho. Então, são efeitos de onda de spin bem mais sofisticados do que aqueles de 30 anos atrás. Belita, segue da linha de Electronics, Photonics, tem também Ramanonics. Então, esse finalzinho aí, ele tem seu lado de marketing, mas ele tem uma raiz que é seguindo exatamente em toda essa ordem. O século passado foi o da eletrônica, esse ano fotônica, e está chegando outras novidades aí interessantes. Rodrigo trabalha em Valetronics. Né, Rodrigo? Rodrigo trabalha em Valetronics. Tem agora Twistronics também, tem de tudo. Tem mais antigo o Mechatronics, né? Tá bom. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário? Antônio, fala alguma coisa. Antônio está aí. Antônio é um especialista em magnônica. Ele hoje deu uma palestra muito interessante também, convidada de manhã. Eu tenho mais uma pergunta. A noite é sua, Sérgio. Eu queria esclarecer uma coisa, que é o seguinte: a comissão que nomeou seu nome foi eu, em ordem alfabética. Eu, Belita, Cid, Fernando Machado, Flávio e Eduardo Padron. Anderson não estava na comissão. Eu acho que Anderson nem sabia dessa comissão. Eu sabia porque eu sou do conselho da SBF. Mas se você soubesse, seguramente apoiaria, né? Eu falei errado. Eu tenho uma última pergunta, Sérgio, que eu fiquei curioso com a interação Magnon-Phonon, né? Que você falou que é uma coisa também já bem conhecida. Mas qual é o mecanismo microscópico de interação entre o spin e as vibrações elásticas da rede? É a interação spin-órbita. Interação spin-órbita, tá. A interação spin-órbita hoje ela faz um monte de coisa, e uma delas é isso. A interação spin-órbita é responsável pela anisotropia magnética, pela interação magnetoelástica, ou seja, o átomo vibrando, a carga está vibrando, isso transmite para o spin. Perfeito. O primeiro trabalho teórico, o hamiltoniano usado o hamiltoniano da interação magnetoelástica, que a gente usa para estudar a conversão magno-fono, é de um trabalho de 1952 ou 3 do Charles Kittel. Mas a observação da conversão de magno em fono, ela foi feita pouquíssimas vezes, já nos anos 60. Eu fiz na minha tese um experimento em que botava numa extremidade do cilindro uma antena de micro-ondas e na outra um transdutor piezoelétrico. Jogava onda de spin, pulsava o campo magnético e detectava o fono. Mas nos últimos tempos, que as pessoas estão trabalhando com filmes, não tem um experimento que faça isso, nenhum. Tem uma pergunta aqui do José Ferreira. Parabéns, professor Sérgio, tanto pela excelente palestra como pelo prêmio. Tem uma pergunta. Onde que entra a interação de DMI nessa história?
No material que eu tratei no IEG, ela não entra, porque ela é desprezível. Mas em vários materiais que têm uma interação espin-órbita forte, o IEG não tem uma interação espin-órbita forte. Por isso é que essa é uma das razões pelo amortecimento dele ser pequeno. Mas tem muitos materiais que a interação DMI, desenalocil-esquimoria, é importante, aí ela altera um pouquinho a relação de dispersão e ela cria fenômenos importantes. O esquímio, que é um objeto que se movimenta e que é muito estudado atualmente, o esquímio é resultado da interação DMI. Porque a interação DMI tende a fazer os spins ficarem ortogonais entre si. Muito bem. Gente, mais alguma pergunta? Nesse caso, acho que eu devolvo a palavra aqui ao Eduardo Granado e, mais uma vez, agradeço ao Sérgio e parabenizo pelo prêmio e pela contribuição para a física da matéria condensada no Brasil. Eu que agradeço a vocês. Estou muito honrado, muito sensibilizado, muito agradecido a todos. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui o Rogério, aqui. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O Eduardo, passo a palavra. E, se não, a gente encerra. Eduardo, com você. Seriamente parabenizar o professor Sérgio e com isso encerramos aí o nosso longo dia do encontro de outono da SBF. Obrigado a todos e nos vemos amanhã novamente. Obrigado a vocês todos. Até breve. Até logo, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Belita, um beijão. Tchau, obrigado. Parabéns. Tchau.